Contanto que você se declare com sucesso para uma mulher, você poderá restaurar seu cultivo. Mas a primeira pessoa em que você pensou não foi sua noiva prometida, mas sim a irmã Júnior que te admira diariamente. Para aumentar a taxa de sucesso, você praticava confissões românticas no ar todos os dias. Mas, inesperadamente, no final, você se confessou para sua bela mestra. Isso porque, durante uma missão para exorcizar demônios, seu dantian se quebrou e você perdeu todo o seu cultivo. Justamente quando você estava desesperado, o Dão Celestial teve piedade de você e te deu um plano para restaurar seu cultivo, que era, dentro de um tempo de queima de incenso, encontrar um membro do sexo oposto e se declarar, justamente quando você estava praticando silenciosamente as palavras de confissão, esperando que a irmã Júnior viesse trazer comida. Passos familiares soaram do lado de fora da caverna. Pará! Só se ouviu o som de uma marmita sendo colocada. Após um longo silêncio, os passos soaram novamente. Você respirou fundo e gritou para fora da caverna. Espere um momento. O som de passos parou. Embora seu sentido divino ainda não tenha se recuperado, você quase consegue imaginar a cena do lado de fora da porta. A pequena irmã Júnior Bailu, que não é alta, se vira carregando uma cesta de bambu. A saia rosa balança. Seus grandes olhos negros estão cheios de dúvidas. Esta é a primeira vez que você engana uma garota inocente. Você reúne coragem para falar. Espere. Não vá ainda. Tenho algumas palavras a dizer. Na verdade, eu te admiro há muito tempo. Pá! De repente, um som de algo quebrando veio de fora da porta de pedra. Você não se importou e continuou. Convivemos por 15 anos. Embora já tenhamos nos conhecido intimamente, certos sentimentos sempre estiveram implícitos em meu coração. Agora que meu cultivo foi completamente destruído, você é como um sol quente de inverno. Dissipou a névoa diante dos meus olhos. Mas não sei a partir de quando. Comecei a fantasiar inúmeras vezes sobre a possibilidade de passar o resto da minha vida com você. Devido ao status especial entre nós dois, sempre tive medo de dizer pá, pá, pá. O som de estilhaços do lado de fora aumentou repentinamente. Um canteiro de flores resistente. Você e Kong Gil. Esta frase parece incompleta ou ter erros. Engoliu à força a próxima frase melosa. Não. Porque X1 é quem veio. Onde está meu rabanete? Shen Qingdan, do lado de fora da porta, falou inexpressivamente. Continue latindo. Você se forçou a se acalmar. Embora não saiba por que é X1 quem está entregando a comida hoje. O tempo de um incenso do mecanismo de reparação do Dão Celestial já começou. Esta pode ser sua única chance de restaurar seu cultivo. E a fada que você realmente ama é realmente X1. Você se levanta, olhando para aqueles olhos de flor de pêssego com uma névoa tênue. X1. As palavras de agora são tudo que está no coração deste discípulo. Embora este discípulo esteja temporariamente incapacitado, se X1 concordar, eu estarei disposto a servir como um boi ou um cavalo para ficar ao seu lado. Cale-se. Shen Qingdan não interrompeu. Esse discípulo rebelde acabou de dizer algo sensato? Convivemos por 15 anos. E sentimentos secretos floresceram. Será que você me cobiça desde os 6 anos de idade? Ela friamente virou o rosto, mas seus lóbulos das orelhas brancas ficaram levemente avermelhados. Sua mestra passa os dias procurando maneiras de restaurar seu dantian e energia vital. E você está pensando em depender da sua mestra? Você suspirou. Se X1 não quiser, então não vou mais incomodá-la a se preocupar comigo. Este discípulo já é um inútil. De agora em diante, deixarei a seita e descerei a montanha. Esta é sua última carta na manga. Apelar para a piedade. Embora você realmente esteja em uma situação terrível, Shen Qingdan engoliu a repreensão que estava prestes a dizer. Você é o único discípulo dele. Expulsá-lo da montanha é absolutamente impossível. Ele não tem coragem. Ele te lançou um olhar frio. Não me interrompa. Eu te chamei aqui por um assunto sério. Ele examinou rapidamente a sala caótica e abriu a boca, constrangendo você a falar. Ele moveu 2 dedos. Uma espada voadora refrescante como o luar flutuou no ar. A espada estelar Yan flutuava no ar, balançando levemente. Shen Qingdan flutuou levemente. A lua está ficando mais profunda. Uma brisa suave passou pela montanha. Ele flutuava como se soubesse. Sua postura era delicada e graciosa.
Um vestido branco puro balançava ao vento, passando o dia todo olhando para uma beleza gelada. Mestre imortal da espada por 15 anos. É inevitável que você tenha alguns pensamentos, especialmente depois que a mestra designou um noivo para você. Esses pensamentos se tornaram ainda mais intensos, a ponto de te deixar com medo de casar. Você levantou a cabeça para admirar por apenas 10 respirações, e viu Shen Qingdan te lançar um olhar frio. Se não quer andar na espada voadora, vá escalar a montanha. Você imediatamente ficou sério. Retire o olhar. Em pé, com o corpo físico remanescente do núcleo dourado, você saltou para a espada voadora. A espada estrela de Andorinha lentamente acendeu com os dois. Shen Qingdan estava na frente, com o rosto tenso. Você estava atrás dela, desapontado ao perceber que a X1 propositalmente manteve uma distância de um corpo de você, como se já estivesse começando a se precaver de você. Você suspirou levemente. Como esperado, ainda falhou. A X1 tem uma personalidade fria e distante, e ideias tradicionais. A dificuldade de uma confissão bem-sucedida é realmente muito alta. Enquanto pensava, o brilho espiritual na sua consciência de repente brilhou novamente. O brilho há muito perdido da clareza reocupou sua mente. A missão ancestral da Ordem Celestial foi concluída. A consciência foi restaurada. E evoluiu da consciência mística profunda para a consciência do vazio supremo. A subsequente missão ancestral da Ordem Celestial continuará a ser emitida tendo Shen Qingdan como alvo. Você ficou repentinamente atordoado, e olhou para o rosto lateral belo e puro da X1. A missão foi cumprida. Será que a X1 concordou? Você tenta perguntar. X1, aquilo que eu disse na demonstração. Você ainda menciona isso. Shen Qingdan parece um gatinho assustado. Ela se vira bruscamente. Seus olhos de flor de pêssego, cobertos por uma fina névoa, encaram você ferozmente. Se disser mais alguma coisa, eu te jogo no vale. Você fica um pouco confuso de repente. Não era para ela ter concordado? Por que ela ainda está tão brava? Você tenta usar a recém-adquirida consciência divina do vazio. Instantaneamente, uma sensação de clareza permeia sua mente. Um par de olhos penetrantes que tudo enxergam abrem-se lentamente em sua mente. Originalmente, com a consciência divina da passagem da essência sanguínea, você só podia sondar cerca de 3 metros ao redor. Mas agora, cada centímetro do espaço dentro de 3 metros ao redor está claramente visível. De repente, você percebe facilmente uma aura fofa cerca de 8 metros acima. Parecia haver algo bloqueando o caminho. Você soube imediatamente. Um enorme pinheiro bravo antigo estendia-se abruptamente da fenda do penhasco, bloqueando a trajetória da espada Yanshin. Shen Qingdan ainda estava olhando para você de lado, com as bochechas infladas, tentando com um olhar feroz e um tanto adorável fazer você se render. X1, cuidado. Cuidado com o quê? Quando Shen Qingdan reagiu, já estava prestes a colidir com o pinheiro. Felizmente, ele reagiu muito rapidamente. A ponta da espada Yanshin ergueu-se ligeiramente. Ao mesmo tempo, ela levantou sua mão delicada, juntou 2 dedos e traçou um risco. A energia da espada instantaneamente transformou o pinheiro em pó. Mas você não teve tanta sorte. A forte sensação de ausência de peso fez você dar um passo à frente diretamente, quase colando-se atrás de Shen Qingdan. Inconscientemente, suas mãos agarraram algo. Quando reagiu, as mãos já estavam em sua cintura esguia. Que perigo! X1. Tire as garras. Shen Qingdan já começou a contagem regressiva. 3, 2. Você, com algum pesar, retira a mão imediatamente. Mas a distância entre você e Shen Qingdan já não é tão grande quanto antes. Abaixando a cabeça, vê o coque escuro, preso com um prendedor de madeira de pessegueiro. Shen Qingdan naturalmente não sabe o que você está pensando. Apenas mantém uma expressão séria, observando o caminho à frente de maneira séria. Mas seu coração já está em caos. Em breve, a espada estrela brilhante pousa suavemente no pequeno pátio no pico de Guangan. Shen Qingdan foi a primeira a pular. Você a segue de perto. Em frente à mesa de pedra no pátio, uma jovem não muito alta está enchendo a boca, já cheia, com doces. Ouvindo a espada voadora pousar, Bai Lu levanta a cabeça. Seus olhos grandes e confusos piscam. Então se transformam em infinitas galáxias. Irmão mais velho. Finalmente saiu. Você sorriu sem jeito. Essa é Bai Lu,
o objeto da sua confissão planejada. Você caminhou até ela e gentilmente tocou sua cabeça. Bai Lu, obrigado por esses últimos 6 meses. Sempre trazendo comida para o Xixion, irmão marcial mais velho. Bai Lu riu docemente. Foi tudo a X1, mestra, quem fez? Bai Lu só correu para entregar. Você ficou surpreso. Shen Qingan é a famosa fada Guanga. Na verdade, cozinhou para você pessoalmente. Mas, pensando bem, não é à toa que a comida não era tão boa. Parece que as habilidades culinárias da fada Guanga não são tão notáveis quanto seu talento com a espada. Então foi a X1 quem fez. Não é à toa que estava muito saboroso. Você olhou para Shen Qingan e começou a elogiá-la sinceramente. Shen Qingan ficou satisfeita ao ouvir seus elogios. Resmungou friamente e sentou-se satisfeita do outro lado da mesa de pedra. A pequena mão de Bai Lu puxou um canto da sua roupa. Deixe você sentar também. Eu e a X1 sentimos muita falta do irmão mais velho. Como o irmão mais velho pensou nisso de repente agora? Eu não senti falta. Ao ouvir as palavras de Bai Lu, Shen Qingan respondeu com um rosto frio e belo. Embora realmente sinta muito a sua falta, ela não poderia admitir isso no momento. Caso contrário, você, discípulo rebelde, certamente ficaria irritado e impaciente de novo. A honesta Bai Lu ficou atonita por um momento. Uma pitada de confusão apareceu em seu rostinho. A X1 não sentiu falta? Hoje a X1 até disse. Dito isso, Bai Lu apertou a garganta, imitando a voz fria e melodiosa de Shen Qingan. Já faz muito tempo que não vejo Mu Li. Bai Lu, hoje a mestra irá levar comida para ele. Ela atuava com muita vivacidade. Ao ver isso, a expressão de Shen Qingan imediatamente se tornou sombria. Bai Lu, volte para o seu buraco de rabanete. Bai Lu abriu a boca chocada. Na verdade, ela é uma raiz de ginseng que se cultivou para se tornar um espírito. Normalmente, ela fica na base do pico Guangan, entre a vegetação, apenas tomando sol em silêncio. E, a propósito, cuidando da porta para vocês. Agora que você saiu, a mestre imediatamente o mandou de volta para seu buraco. E isso é um pouco demais para ele aceitar. Você dá um tapinha na cabeça dele. Bai Lu, a X1 tem algo para falar comigo? Espere um pouco, irmão mais velho brinca com você de novo. É mesmo? Bai Lu desce a montanha, relutante. Só então você olha para Shen Qingan. Não sei o que ela queria com você. Shen Qingan olha para você levemente. Antes de ir ao que interessa, a mestre deve te alertar primeiro. Não ouse ter pensamentos sórdidos como aqueles de novo. Se você mencionar isso uma vez, eu bato em você uma vez. Você concorda com a cabeça, sensatamente. Bom, vamos ao que interessa. A mestre tem uma má notícia. E uma boa notícia. Qual você quer ouvir primeiro? Qualquer uma serve. X1 pode falar sem problemas. Você ri levemente, pegando o bule na mesa. Encheu sua xícara com chá de flores. Shen Qingan aceitou a xícara de chá com suas delicadas mãos e assentiu com a cabeça. Essa era sua discípula obediente e sensata. Muer. Vamos ao que interessa. Xu Xueqin enviou uma mensagem para mim. Sua filha, Xu Menjiao, terminou um ano de reclusão e já alcançou o estágio final do núcleo dourado. Xu Menjiao disse após sair do isolamento que quer cancelar o noivado com você. Diga. Os olhos de flor de pêssego de Shen Qingan estavam ligeiramente baixos. Xu Xueqin é a mestre da seita Jade Extrema. É a melhor amiga de Shen Qingan desde a juventude. E também uma fada graciosa do sétimo reino. Xu Menjiao, como santa da seita Jade Extrema, não perde para sua mãe em talento e beleza. Naquele ano, Shen Qingan queria pavimentar um caminho suave para o seu futuro imortal. Então ela encontrou Xu Xueqin e estabeleceu este casamento. Mas não esperava que você tivesse um acidente. Xu Menjiao realmente quer quebrar o noivado diretamente. O coração de Shen Qingan naturalmente se inclina para seu próprio discípulo. Inevitavelmente, ela se sentiu um pouco irritada. Entendido, X1. Você não se importa nem um pouco. Então, X1. Qual é a má notícia? A mão de Shen Qingan que segurava a xícara de chá tremeu levemente. Ela piscou os olhos. O que eu acabei de dizer já é a má notícia. Você também ficou surpreso. Eu pensei que o que você disse agora era uma boa notícia. Não é só porque a noiva fugiu? Não é grande coisa. Agora, todo o estado de Beiju luxou. Sabe que você foi dispensado por ela.
Como isso pode ser uma boa notícia? Shen Qingdan franziu a testa e balançou a cabeça. Ela sentiu ainda mais pena de você em seu coração, mas então ela de repente percebeu algo. Espere. Que sua noiva tenha fugido é uma boa notícia. O que você quer dizer? Você ainda está pensando em mim, não é? Shen Qingdan imediatamente colocou a xícara de chá de lado, olhando para você com raiva. Você pisca inocentemente. X1. Este discípulo não disse nada. Que boas notícias a senhora ia contar. Não quero mais dizer. Shen Qingdan fez um pequeno ataque de birra. Depois de beber todo o chá de flores, ela se levantou e foi para sua casa. Então, uma voz fria veio. Arrume sua própria casa. Não volte para aquela caverna insignificante. Você sorri impotente. Só então você caminhou até sua própria casa. O quarto estava limpo e arrumado. A decoração ainda era a mesma de 6 meses atrás. Parece que X1 se preocupou em ajudar a cuidar do lugar em dias normais. Seu coração se aqueceu. De repente, outro lampejo de inspiração surgiu em sua mente. Nova missão do mecanismo de dano ósseo do Dom Celestial lançada. Toque na cabeça de Shen Qingdan. Recompensa, novo pulso de ouro. Você ficou um pouco surpreso. Essa recompensa é exatamente o que você precisa. Além da pedra divina, o que você perdeu foram os meridianos dourados e o núcleo dourado fragmentados. Se for possível restaurar os meridianos dourados, somado ao corpo físico no reino do núcleo dourado, será quase possível recuperar 60% da sua força original. Mas tocar na cabeça da X1, ela definitivamente não cooperaria de boa vontade. É preciso deixá-la inconsciente para conseguir fazer isso. Você caiu em profunda reflexão. À tarde, você estava sentado no pátio tomando sol, com um Bailu macio e fofinho em seus braços. Ser inútil tem essa vantagem. Pode ser descaradamente ocioso. Porque o cultivo árduo não tem nenhuma utilidade para você. Agora, a única maneira de melhorar é ir tocar na cabeça da X1, irmão mais velho. Você está olhando para a porta da Shifu. Há um dia inteiro. Há algo de errado? Você suspirou impotente, com uma aparência madura. Nada. Quando você chegar à minha idade, entenderá. Uma pessoa esperta que tem apenas 214 anos este ano. Assentindo com a cabeça, parecendo entender vagamente. De fato, Bailu não entende tanto quanto os outros. Mas se o irmão mais velho quiser entrar no quarto da X1, eu ainda posso ajudar. Você fica um tanto surpreso. Eu me lembro que a porta da X1 tem uma formação mágica. Você também entende disso? Shen Qingdan saiu hoje. Para ser sincero, você até que está com vontade de dar uma olhada lá dentro. Bailu inflou o peito com orgulho. Eu consigo desfazer a formação mágica. Já desfiz várias vezes. Diga. Ele está parado em frente à porta de Shen Qingdan, incapaz de se mover. Então você é bem impressionante. Mas, por que você quer abrir a porta do quarto da X1? Você está um pouco confuso. Um pequeno espírito de rabanete também é como você, cobiçando o boudoir da X1? Uma leve timidez aparece no rosto de Bailu. No quarto da X1 tem um tipo de suco de ameixa, azedinho e doce. Toda vez que eu bebo, fico meio tonta. Ao ouvir isso, você fica meio sem palavras. Isso é obviamente álcool, seu idiota. Bailu, com muita habilidade, deslizou pelos encantamentos da formação algumas vezes. E a porta se abriu. Você, segurando a mão de Bailu, entrou saltitando. Entrou. Bailu, vá beber o suco de ameixa da X1. Você começou a dar ordens para Bailu. Isso é por precaução, caso a X1 te pegue. Você ainda pode usar Bailu como desculpa para ter bebido vinho de ameixa e jogar a culpa nessa pequena fada de rabanete branco. Obrigada, irmão mais velho. Bailu claramente não percebeu sua intenção e animadamente encontrou um cobertor preto e começou a se agachar, se agachar, se agachar. Você assentiu satisfeito e entrou. O quarto particular da X1 é como eu me lembrava. Impecável e limpo, exceto pela cor rosa da colcha no divã bordado, que é um pouco jovial. O ambiente geral é bem simples. Você foi até a escrivaninha. Ao ver na mesa, não apenas um livro grosso, mas vários. Claramente não eram manuais de técnicas secretas da seita. Você pegou 3 ao acaso e viu como superar rapidamente a frustração de perder o nível de cultivo. Estudo sobre o trauma psicológico reativo de cultivadores. Até os mortais têm uma primavera.
Depois de ver essas 3 capas, você caiu em profunda contemplação. Além dos livros, havia também um caderno. X1 realmente escreve um diário? Com uma mentalidade curiosa, você começou a folhear. O caderno dizia: Boas notícias! Achei o método secreto para consertar o núcleo dourado quebrado de Muir. Precisa de muitos tesouros celestiais. A caverna celestial Yanxia está prestes a aparecer. Dentro ao grande sonho Yanxia que Muir precisa desesperadamente. Infelizmente, a qualificação de entrada na caverna celestial é limitada abaixo do reino do núcleo dourado. Eu não posso entrar. Xu Xueqin escreveu uma carta. Xu Menjiao, aquela garota, realmente quer romper o noivado com Muir. Que absurdo! E então chegamos ao dia de hoje. Hoje fui ver Muir. Ela disse muitas bobagens. Embora eu já esperasse que, após sua queda, sua sanidade mental se deteriorasse um pouco, eu não esperava que a deterioração fosse nessa direção estranha. Ela realmente teve pensamentos sobre este mestre. No entanto, já é bom que ela não esteja buscando a morte ativamente. Por enquanto. Amanhã, Xu Xueqin trará sua filha para a seita da espada Qinchu, para propor formalmente o rompimento do noivado. Espero que Muir não fique triste na hora. Você deu uma olhada geral. Colocou o diário de volta no lugar com cuidado. Inesperadamente, uma das 12 cavernas celestiais, a caverna celestial de Yanxia, está prestes a se manifestar. Vale a pena entrar e explorar. Não posso deixar que X1 se preocupe com tudo. Quanto ao rompimento do noivado de amanhã, você nem sabe como Xu Menjiao é. Triste por quê? Você pegou Bai Lu, o grupo mais sincero, e saiu do quarto. Vendo que já era tarde, entrei silenciosamente na cozinha. Quando Shen Qingdan voltou, uma mesa de pedra no pátio já estava repleta de pratos. Que farto! Ele se sentou à mesa, com um brilho de estrelas nos olhos. Você, muito à vontade, sentou-se ao lado dele. Você me preparou comida por meio ano. Só agora estou retribuindo com esta refeição. Ao ouvir isso, Shen Qingdan sentiu um calor no coração. Mas ele logo percebeu que você estava sentado muito perto dele. Então, ele se moveu para o lado discretamente. Você, sem demonstrar, seguiu o movimento. Ele franziu a testa. Você come tão perto que os achis e o cotovelo quase tocam seu peito. Você balança a cabeça. X1. Já faz tanto tempo que não comemos juntos. Shen Qingdan fez beicinho. Não é como se você não tivesse insistido em se isolar naquela caverna. Eu deveria ter destruído aquilo há muito tempo. Embora o tom fosse brusco. No final das contas, ela não se moveu. Embora Shen Qingdan não precise mais comer, as habilidades do discípulo são boas. Sua barriga até inchou um pouco de tanto comer. Só então ele se lembrou de algo. Onde está Bai Lu? Um jantar tão farto. Mas a pequena gulosa não foi vista. É um tanto estranho. Você permanece impassível. Eu vi Bai Lu desmaiada no pátio à tarde. Então a mandei de volta para o buraco de coelho no sopé da montanha. Shen Qingdan piscou os olhos. E um traço de desconfiança apareceu em seu rosto bonito. Ele correu para o meu quarto para beber de novo? Então ela olhou para você com cautela. Você também não entrou no meu quarto, né? Não. Você respondeu de forma categórica. Shen Qingdan, com um rosto bonito e frio, estalou os dedos suavemente. A porta da casa atrás dela se abriu. Vá pegar aquele pote embaixo da minha janela. Você não queria deixar seu corpo macio. Fui até a casa e peguei a jarra de vinho de ameixa. Enchi 2 copos. E então sentei novamente. Shen Qingdan levantou o copo de porcelana branca. Muir, hoje é o 181º dia desde que você perdeu seus poderes. Sua mestra espera que você continue se animando. Contanto que você não cometa suicídio. Haverá um dia em que você poderá retornar ao caminho da imortalidade. Ela ergueu o copo e tocou levemente o dele. Mestra, não se preocupe. Ainda há muito tempo pela frente. Este discípulo prometeu alcançar seu nível. E nunca quebrará essa promessa. Shen Qingdan tomou um pequeno gole de vinho com satisfação. E então franziu a testa. Obviamente, ela não era boa em beber. Mas mestra, este discípulo agora tem um novo ideal. O quê? Os olhos de Shen Qingdan brilhavam com confusão. Ela inclinou ligeiramente a cabeça. Então eu vou dizer. Mas sua postura já um pouco embriagada não representava nenhuma ameaça. Sentindo o caso de puro amor,
Um par mortal de macios seios de jade. Você balança a cabeça, impotente. A aparência da X1 é realmente adorável. X1. Este discípulo tem um último pedido. Shen Qingdan explodiu instantaneamente. Discípulo rebelde. Se você continuar falando bobagens, este mestre realmente vai te expulsar da seita. Você acena com a cabeça honestamente e expressa o pedido final de hoje. X1. Posso fazer um carinho na sua cabeça? Shen Qingdan ficou atordoada. Ela já estava bastante embriagada naquele momento. E disse, com a língua um pouco enrolada. Pode. Vou te satisfazer. Ouvindo isso, você estende a mão alegremente em direção à cabeça dela. Mas no segundo seguinte, você é puxado por ela e trazido para perto dela. E assim você se deita em suas coxas arredondadas e exuberantes, apenas separadas por uma saia de gaze branca. Olhando para cima, vi aquele seu rosto avermelhado e olhos confusos, sem nenhuma obstrução no meio. Exato. Embora X1 tenha uma beleza fria e impecável, a única falha é que o tamanho dos seios é um pouco lamentável. Não importa o que você reflita, Shen Qingdan estendeu suas duas mãos de jade e colocou-as em sua cabeça, massageando suavemente, começando pelas têmporas, massageando gradualmente até o topo da cabeça. As pontas de seus dedos eram macias e um pouco frias, e a massagem era extremamente gentil, e ela liberou oportunamente um pouco de seu valioso poder imortal do estágio de fusão, tentando ativar seus meridianos há muito adormecidos. Era realmente muito confortável, embora fosse um pouco diferente do afago na cabeça que você pediu. Seu coração ainda parou por um momento, fechando os olhos suavemente, mergulhado na beleza do momento presente. Uma luz brilhou repentinamente em sua mente. Lembrete do mecanismo de compensação celestial. Por favor, preste atenção. O objetivo da missão é tocar na cabeça de Shen Qingdan, não ser tocado na cabeça por ela. Você fingiu não ver. Moveu ligeiramente a cabeça, deixando-a ainda mais macia e confortável. Sua X1 está pessoalmente ajudando você a segurar sua cabeça. E ainda tem coxas macias como travesseiro. Você ainda se importa com aquilo? Não aproveita para desfrutar? Você ainda é humano? Quando você abriu os olhos, já era o dia seguinte. Não se lembrava muito bem do que aconteceu na noite passada, mas o final pareceu um pouco desagradável. Parece que você foi sendo pressionado pela X1 e começou a se aproveitar um pouco. Virou-se da posição deitado de costas, deitando de lado com a cabeça em direção ao abdômen da X1. E ainda, inexplicavelmente, colou o rosto para esfregar. E então, a X1 dissipou todo o seu álcool e te jogou de volta para o quarto. À tarde, está agendado que a mãe e a filha do chefe da seita venham ao Pico Guangan para cancelar o noivado. Ainda há tempo pela manhã. Você puxou Bailu para fora do Pico Guangan. Pico Xuanven. Recompensas para assuntos em todo o mundo. Aceitando notícias de todos os lugares. É o local onde a seita da espada Qinshu publica tarefas de recompensa internas. Você caminhou até a plataforma no topo do Pico Xuanven, apenas para ver a enorme tela de luz no ar dividida em duas margens. Luz flutuante dourada. Personagens compostos de energia espiritual surgem e fluem. É a lista Xuanven. Depois de te ver, a multidão barulhenta original ficou em silêncio, antes que seu cultivo fosse completamente desperdiçado. Sem dúvida, era a seita da espada Qinshu, o discípulo interno mais famoso, o próximo candidato designado para o chefe da espada. Mas tudo isso já passou. Você também não se importa com os olhos dos outros. Apenas para alguns amigáveis rostos familiares acenam com a cabeça em saudação. Então ele olhou atentamente para a lista Xuanven, varrendo. Eu sou Xuanven Fen, responsável pela lista de presentes, responsável pela recepção interna. Se for conveniente, podemos conversar na minha sala de chá. Um discípulo interno vestindo um manto comprido cor de musgo veio abrir caminho entre a multidão e parou na sua frente. Você assentiu. Foi levado para a sala privada de hóspedes. Na sala de chá do salão Xuanven Fen, você e Bailu sentaram-se, cada um em seu assento. Apoios de braço de madeira. Neste Jade Slip estão todas as tarefas de recompensa publicadas na lista de recompensas. Veja quais você tem interesse em aceitar. Você acena com a cabeça e pega uma varredura da sua consciência divina do grande vazio.
Deu-lhe uma compreensão geral. As tarefas de recompensa são classificadas de acordo com os 36 picos. Surpreendentemente, Xuan Anfen publicou 2 recompensas na lista. Ambas foram emitidas por Shen Qingan. A primeira, uma recompensa por uma fruta Yanxia, que aparecerá na caverna Yanxia que está prestes a ser aberta. Pontos de recompensa. 30.000 pontos de contribuição. Você franziu a testa. A fruta Yanxia é usada pela X1 para restaurar seu núcleo dourado. Mas é ainda mais preciosa do que eu imaginava. Na verdade, custa 30.000 pontos de contribuição. 2. Recompensa de 5 flores Yan Yang. Pontos de recompensa. 2.000 pontos de contribuição. Flor Yan Yang. Erva espiritual do extremo Yang. É frequentemente usada na alquimia para neutralizar materiais de Gang Jihou. O que a X1 quer com isso? Foi o que você de repente se lembrou. O físico da X1 parece ser o corpo de gelo Jiu Yin. Cada vez que ela rompe um nível, a energia Yin fria em seu corpo. Atacará ao longo dos meridianos, gradualmente entrando nos ossos e na alma. Será que a X1 começou a sofrer esse tormento recentemente? Depois de escolher, você destruiu o deslizamento de Jade. Irmão Júnior Li. Eu aceito essas 2 tarefas. Li Dan ficou surpreso. O Lorde do Pico Guandan publicou uma recompensa. Seu próprio discípulo aceita a tarefa. Que palhaçada é essa? Não vamos dar vantagens aos de fora, certo? Mas na superfície, ele assentiu em concordância. Tudo bem, Ancião Mu. Registraremos você imediatamente aqui. Você pediu mais uma cópia. Informações relevantes sobre a caverna da névoa rosada. Estava prestes a sair, quando Li Dan o interrompeu de repente. Hesitante, ele tirou um Jade Slip de seu anel de armazenamento. Tudo bem. Na verdade, há uma recompensa sobre você. Veja se você quer aceitar. Você, aproveitador, é uma tarefa onde preciso ajudar? Estou muito ocupado agora. A expressão de Li Dan de repente ficou um pouco estranha. Não, ele não quer pedir sua ajuda. Ele quer oferecer uma recompensa por você. Essa tarefa parece irracional à primeira vista. O ancião Xun Wenfen simplesmente a escondeu no fundo da caixa. Nem sequer foi colocada no quadro de recompensas. Você, pela primeira vez, acabou encontrando X1 Shen indo embora. A expressão dela ficou estranha. Recompensa. Me ajude a ficar sozinha com Mugé por um tempo de incenso. Qualquer método serve. De preferência, desmaie-o silenciosamente e traga-o para cá. O palácio de Guandan tem Shen Qingan protegendo. Não consigo levá-lo embora. Pontos da recompensa. 10.000 pontos de contribuição. Postado por Mu Yui. Você franziu a testa. Este nome parece um pouco familiar. Li Dan sorriu sem jeito. A irmã sênior Mu é a principal discípula do Pico Yunliu. Depois de condensar o núcleo infantil, ela sempre dominou o primeiro lugar na lista de flechas. Você se lembrou. Esta é uma irmã sênior que estava atrás de você na lista de flechas anterior. Talento não é ruim. Personalidade gentil. Mas você não sabe que tipo de ódio tem com ela. Ela ainda quer te nocautear. Eu peguei esta tarefa. Ficar com vocês aqui. Quem garante que não vão sequestrá-lo de novo? No caminho de volta para o Pico Guangan. Bailu só percebeu depois. Irmão mais velho. Você não estaria pensando em completar secretamente aquela missão que oferece uma recompensa por você, para trocar por pontos de contribuição, né? Isso é vender seu próprio corpo. Você arqueou as sobrancelhas. Acompanhar uma mulher por um período de tempo que leva um incenso para queimar pode render 10.000 pontos de contribuição. Isso é se prostituir? Isso é catar dinheiro. Enquanto isso, no Pico Guangan, Shen Qingan explodiu em fúria, olhando friamente para a mulher deslumbrante à sua frente. Xu Xueqin. O que você quer dizer? Muer já concordou em cancelar o noivado. Por que Xu Menjiao nem sequer veio? Ao ouvir o questionamento de Shen Qingan, Xu Xueqin permaneceu calma, pegando a xícara de chá e tomando um gole. Yao Yao precisa se preparar para o domínio da caverna Yanxia. Ela não tem tempo para se preocupar com isso. Eu, como sogra, vim pessoalmente. Por acaso vou vendê-lo para a sua família? Não querer é uma coisa. Não vir é outra coisa. Xu Xueqin prometeu uma vida inteira com a própria boca. Eu não vim de mãos vazias. Trouxe um grande presente para o seu Muir. Shen Qingan estava inexpressiva. Não precisa. Ele já colocou uma recompensa por frutas da aurora onírica na galeria suspensa.
Assim que a caverna da aurora se encerrar, você pode restaurar seu núcleo dourado. Não precisa receber o favor dela, Shushuekin. Você não quer. Talvez o seu Muir mal possa esperar. Shushuekin apertou os olhos de raposa e riu às gargalhadas. O peso em seu peito balançava junto. Shen Qingdan se sentiu um pouco desconfortável. Claramente, pessoas da mesma idade que ela. Como ainda se comportam como uma jovem esposa recém-casada? Volte. Shen Qingdan decidiu que, antes que você voltasse, ela expulsaria essa raposa sedutora. Shushuekin riu levemente à distância, esperando Muir voltar. Eu tirei o presente. Não é só ela. Até você vai pular de alegria. Nesse momento, você montou em um rabanete branco e voou para o pico da montanha. Assim que aterrissou, o rabanete branco e gordinho se transformou em uma pequena loli. Levantou a mão e enxugou o suor. Irmão mais velho. Estou tão cansada. Bailu, eu te carrego montanha abaixo. Você me carrega montanha acima. Troca equivalente. Não pode reclamar de cansaço. Muir está de volta. Uma voz preguiçosa e com um toque de charme soou. Você olhou para longe e imediatamente soube quem era a pessoa que estava chegando. Aquela demônio que quase se tornou sua sogra. Você a cumprimentou. O rosto incrivelmente belo de Shushuekin revelou um toque de diversão. Muir, hoje, Tia Shu veio em nome de Men Yao para cancelar o noivado. Nessa situação, a culpa foi de Men Yao. Mas, no reino de Shushu e sua Shizun, não há muitas coisas que eles valorizem. Sua Shizun é importante. Shushu só pode mimar Men Yao. Então, espero que você possa entender. Você não se importa. Shushu não tem objeções em cancelar o noivado. Shushuekin não esperava que você concordasse tão decisivamente. Muir. Shushu, eu vi você crescer, afinal. Não posso te tratar mal. Então, hoje trouxe um presente para te compensar. Você balançou a cabeça. Embora Shu Menjiao seja a santa donzela da seita da profecia, para você só tem a impressão dela de quando era criança. Depois de crescer, não há muita emoção. Shushuekin, com o pé puro levemente levantado. O presente que Shushu vai te dar é bastante especial. Assim como sua Shizun. Shushu também é uma entidade espiritual da percepção do que. Ela tem o corpo da alma espectral do Nove Infernos. Eu sou o corpo primordial de Jade Medular. Contanto que você cultive comigo em união e tome meu Yin primordial. Os 20 meridianos ao redor do seu corpo serão remodelados. Eles também se transformarão em meridianos espirituais do vazio etéreo ainda mais fortes. Ao ouvir isso, os olhos de Shen Qingdan perfuraram Shushuekin como facas. Você não tem vergonha? Shushuekin mexia a sopa no pote com indiferença. Quando se cultiva até o nosso nível, já não nos importamos com essas coisas há muito tempo. Muir, afinal, é alguém que eu vi crescer. Ajudar uma criança, qual o problema? Ela baixou a voz, aproximando-se do ouvido de Shen Qingdan. Xialian, seu Yin primordial ainda está lá. Que tal tentarmos juntas? Bom, você apenas sentiu algo crescendo ao seu lado. E a aura fria forçando-o para longe. Quando você voltou a si, uma figura branca e outra preta já haviam voado para o céu. Shen Qingdan estava com o rosto sombrio. E o poder do gelo frio jorrava para fora. Um cristal de ametista octogonal apareceu na frente de Shushuekin, bloqueando o gelo e a neve facilmente. Se acalme depois de desabafar. Ouça a opinião de Muir. Você está sentado à mesa, olhando para o céu. O relacionamento entre Shizun e Shui é profundo. Brigas e brincadeiras não são novidade. Você não está preocupado. Mas você está um pouco confuso. Lembro que apenas com Shuzi, o cultivo duplo do corpo espiritual da água da gravidez imortal, pode obter o pulso espiritual do vazio primordial. Mas Shui claramente tem Shu Menyao como mulher. Como pode? Em breve, a negociação acima de sua cabeça finalmente termina. Os dois caem novamente. Shushuekin não está em perigo. O Sheuxan e as meias pretas foram rasgados por cristais de gelo, revelando um pouco de pele. Ela sorri livremente, sentando-se ao seu lado. O ar frio misturado com a fragrância da flor do filho da água chega ao seu rosto. Shen Qingdan resmunga friamente, sentada à sua frente com os braços cruzados, com uma expressão fria. Vendo isso, você se moveu para o lado imperceptivelmente. Shen Qingdan percebeu esse movimento, e a cor em seu rosto diminuiu.
Agora há pouco no céu. Shushuekin a persuadiu por um longo tempo. Ela finalmente cedeu. E concordou em deixar a decisão final totalmente para você. Muir, você já pensou bem? Você precisa que Shushuekin o ajude a restaurar seus meridianos? A voz dela parecia carregar uma certa magia, atingindo diretamente sua mente. Shen Qingdan franziu a testa profundamente. Essa mulher realmente está usando o som para enganar e seduzir. Agora que sua alma está selada, como você pode resistir? O que a incomoda ainda mais é que, desde que você saiu do isolamento, você sempre a está seguindo. Agora que Shushuekin acenou, você provavelmente a seguiria sem hesitar. Nesse exato momento, sua voz justa e inspiradora soou. Tia Shu, eu aprecio sua gentileza. Mas me desculpe, não posso aceitar sua ordem. O assunto do cultivo duplo. Ainda é mais apropriado sentar-se com um companheiro taoísta. Shen Qingdan ficou atônita. Olhou inacreditavelmente para você, que havia virado a cabeça. Seu rosto corou imediatamente. Se você quer recusar, apenas recuse. Por que está olhando para mim? Shushuekin arqueou as sobrancelhas. Um tanto surpresa. Você sentiu um alívio no seu íntimo. Felizmente, seu senso divino já havia se recuperado. Caso contrário, você realmente teria sido seduzido pelo som ilusório de Shushuekin. Se você concordasse com o cultivo duplo, a atitude da X1 em relação a você só se tornaria cada vez mais distante. A grande causa da vingança também seria arruinada. Ok. Você pode ir agora. Shen Qingdan levantou-se satisfeita e dispensou a visita diretamente. Shushuekin franziu a testa. Espere. Eu ainda não perguntei quem é o companheiro taoísta que Muir está procurando. De qualquer forma, não é sua Shu Mengial. Shen Qingdan estava com uma expressão fria. Ela fez uma pose como se fosse te espancar até você ir embora se não saísse. Shushuekin se levantou. Apertou seu rosto com relutância. Então Shui está indo embora. Se você se arrepender mais tarde, eu não vou te aceitar facilmente, ok? Adeus, Shuli. Nenhuma emoção apareceu em seu rosto. Ela suspirou suavemente, acenou adeus com um pouco de arrependimento e partiu. Justamente quando você estava dando um suspiro de alívio, a voz fria de Shen Qingdan veio de trás de você. Muir, quando seus poderes foram restaurados, você ponderou por um momento. Decidiu ser um pouco descarado. X1. Primeiro, você tem que me prometer uma coisa. Então eu te conto. Shen Qingdan desviou o olhar inexpressivamente, fingindo estar calma. Não pense nessas coisas. Eu não vou concordar. Mestre, estou sendo injustiçado. Este discípulo não estava pensando em encontros românticos. Este discípulo é reto e justo. Recusei a proposta de Shu Li. A mestre deveria me dar uma recompensa. Shushuekin não tem vergonha na cara. Você também ousa ser descarado? Shen Qingdan estava com o rosto frio. Mas em seu coração ela pensava. Se você ousar praticar o cultivo duplo com ela, eu o expulsarei da seita. Mas pensando bem, se você aceitar Shushuekin, seus meridianos podem ser restaurados. Ela estava um pouco hesitante. O que você quer que eu prometa? Você falou sem hesitar. Acariciar a cabeça. Shen Qingdan soltou um leve suspiro. Eu pensei que você fosse pedir algo. Um pedido que eu não poderia conceder. Acontece que você só queria um carinho na cabeça. Ela recuou ligeiramente, ajeitando a saia, deixando um lugar para você. Você não ouviu a explicação. X1. É que este discípulo queria tocar em sua cabeça. Shen Qingdan não entendeu. Você quer se rebelar? Eu sou sua X1. A respeitável senhora do Pico Vento Frio, cuidando de você por quase 20 anos. E você ousa dizer que quer tocar minha cabeça? Você não responde. Apenas fica em frente a ela, com um olhar firme. Os dois ficam em um impasse por um momento. Shen Qingdan finalmente cede. Vira a cabeça e resmunga baixinho. Só por um instante. Não se mova. Você ri por dentro. Acena com a cabeça e dá um passo à frente. Sua mão esquerda pressiona suavemente as costas delicadas dela. Sua mão direita passa pelo pescoço branco como a neve dela, acariciando suavemente seus cabelos negros e macios. Shen Qingdan está sentada. Sua cabeça está enterrada na altura do seu ombro e pele. Quase todo o seu corpo está em seus braços. Ela já estava começando a se arrepender. Como ela pôde ter concordado com um pedido tão absurdo? Sua mão esquerda está bem comportada.
Nem sequer tocou a barra do vestido dela. Apenas uma leve brisa quente se transmite pelo ar. Sua mão direita roça suavemente as pontas do cabelo dela. Já terminou? Ela baixa a cabeça. Sua voz é baixa como o zumbido de um mosquito. Você não respondeu. Também há algumas objeções em seu coração. Embora você tenha abraçado sua X1 como desejava, o mecanismo celestial de perda óssea não teve nenhuma reação. Justamente quando você estava prestes a falar, um som claro veio de repente de sua mente. O mecanismo celestial de perda óssea é ativado. Objetivo alcançado. Os meridianos começam a se recuperar, considerando os 12 meridianos principais em seu corpo, e os 8 meridianos extraordinários que estão todos destruídos. O tempo de recuperação pode ser longo. Você nem teve tempo de ficar feliz. Suas costas de repente foram atingidas como por um martelo pesado. Os livros antigos dizem: recuperar os meridianos é como renascer. 20 meridianos se espalham por todo o corpo. É preciso reabri-los centímetro por centímetro. A dor é inimaginável. Se fosse em um momento normal, você poderia se debater e superar isso. Mas agora você está abraçando X1. Você imediatamente quer empurrá-la para longe. Mas a dor excruciante e a sensação de milhares de formigas mordendo já se espalharam para todo o corpo, multiplicadas. Shen Qingdan percebe sua normalidade. Muer, o que aconteceu? X1. Você não termina de falar. A dor excruciante o impede de ficar em pé. Você se inclina para a frente, caindo em seus seios. Seus braços, fora de controle, abraçam com força sua fina cintura. Shen Qingdan congela completamente. Este discípulo rebelde ousa ser tão atrevido e ofensivo. Ela instintivamente quer usar seu poder celestial para afastá-lo. Mas você se acalma em seus braços. Sua respiração gradualmente enfraquece. Muer, o que aconteceu com você? Ele levantou a mão e pressionou o ponto de acupuntura Shendao nas suas costas. Fios de qi genuíno e suave foram forçados a explorar seus meridianos. Assim que investigou, ele ficou atônito. Seus meridianos originalmente destruídos tinham alguns centímetros completamente intactos. Olhando mais para dentro, descobriu que seus meridianos estavam se recuperando centímetro por centímetro, como se carne e sangue estivessem renascendo. Shen Qingdan ficou surpresa e feliz, mas logo se sentiu angustiada. A dor de remodelar os meridianos é difícil para uma pessoa comum suportar, e você apenas o encarava friamente, sem dizer uma palavra. Ele suspirou, e então gentilmente te pegou no colo, caminhando em direção ao boudoir. Quando você acordou, diante de você havia cortinas brancas e simples. Uma leve fragrância de flor de ameixa pairava na ponta do seu nariz. 108 pontos de acupuntura em seu corpo foram reconectados. Quando você se concentrou, descobriu que cada meridiano irradiava um leve brilho dourado, no fluxo do ciclo celestial, carregando a aura suprema do dom celestial. Meus meridianos ficaram muito mais fortes. Mas quanto tempo eu estive inconsciente? Você se levanta parcialmente. De repente, lembrando de algo, você se deita novamente, olhando para o edredom rosa claro cobrindo seu corpo. Você respira fundo. Foi só um cochilo. Que pena. Você abaixa a voz, com uma expressão furtiva. Irmão mais velho, a cama da X1 é confortável? Mais ou menos. Você responde vagamente com uma expressão estranha. Não adianta sussurrar. Embora a X1 esteja na cozinha, sua percepção espiritual pode ouvir até os buracos de rabanete no fundo do Palácio Guangan. Nesse momento, Shen Qingdan abre a porta da cozinha. Vários pratos flutuantes. Seguindo, flutuou até a mesa de pedra. A comida está pronta. Bai Lu imediatamente encolheu o pescoço, mas logo foi atraída pelos pratos na mesa. Flor de arroz cozido no vapor com linha, bucho de veado recheado com vieiras, peixe espiritual de sangue ao vapor, ensopado delicado de gensu ao vapor. Tantos pratos. Seu irmão mais velho sofreu muito. Deixe-o repor as energias. Você piscou os olhos. Obrigado, X1. Ainda bem que você está aqui. Meus meridianos renasceram repentinamente. Se não fosse X1 protegendo constantemente com poder imortal, este discípulo provavelmente não teria sobrevivido. Você é meu discípulo. Se eu não ajudar você, quem ajudará? Shen Qingdan disse isso como se fosse natural. Coma primeiro. Ele te interrompeu. Obviamente, não queria mencionar o que aconteceu ontem à noite.
Afinal, para ele, dormir abraçado com o mestre ainda está muito além dos limites. Você naturalmente entende. Após comer e beber fartamente, Bai Lu correu para um canto para tomar sol. Shen Qingdan finalmente começou a perguntar sobre sua consciência espiritual e meridianos. Você disse seriamente. X1. Quando eu estava tentando me isolar para cultivar, obtive um fio de oportunidade sobre o dom celestial. Eu não entendo muito bem como funciona especificamente. Eu também não entendo muito bem. Mas a recuperação da minha consciência espiritual e o renascimento dos meus meridianos são todos dependentes disso. No entanto, Shen Qingdan não pareceu surpresa ao ouvir isso. A bênção do dom celestial, embora pareça incrível, não é impossível. Por exemplo, o dom do meu 9 infantes. Desde o nascimento, minha velocidade de cultivo é diferente da pessoa comum. Esta também é uma manifestação do dom celestial. Shen Qingdan colocou 2 dedos de jade em seu pulso e começou a explorar seus meridianos e consciência espiritual. Sua base já era extremamente boa. Agora, essa pedra divina manifestada pelo dom celestial e os meridianos são ainda mais raros. Ouvi dizer que além do corpo de isolamento espiritual, existe um corpo-dom, chamado corpo primordial do caos do dom celestial. Ele só é ativado quando alguém está em uma situação desesperadora, fazendo com que a pessoa passe por uma transformação completa. Muir, será que você tem esse tipo de constituição? Você pensa por um momento e balança a cabeça. Mestre, este discípulo não sabe. Não importa. Você só precisa de uma pílula meridiana para se recuperar agora. Eu já encontrei uma maneira de refazer a pílula meridiana. Só falta uma fruta grande sonho da névoa rosada. A caverna da névoa rosada será aberta em breve. Você só precisa esperar pacientemente. Ao ouvir isso, você fica em silêncio por um momento. Mestre, este discípulo pretende entrar na caverna da névoa rosada. As oportunidades na caverna da névoa rosada são profundas. Agora que sua pedra divina e seus meridianos se recuperaram, os estágios posteriores comuns da pílula meridiana não são um páreo para você. Shen Qingdan fica surpresa. As sobrancelhas franzem. Você ainda não se recuperou completamente. Sua cultivação foi destruída antes. Talvez alguém o tenha incriminado pelas costas. O assassino ainda não foi identificado. É melhor você ficar no Pico Guangan. X1. O dedo congelante de Yanxia foi praticado até o reino do núcleo dourado. Se o assassino por trás dos bastidores aparecer, eu sou totalmente capaz de lidar com isso. Os 12 céus congelantes são a maior oportunidade para os cultivadores do mundo. Perder um. X1. Você está sendo excessivamente indulgente. Você gentilmente coloca o poder imortal nos meridianos de Shen Qingdan, ajudando-o a desbloquear os vasos sanguíneos. O corpo de Shen Qingdan estremece ligeiramente. Ela vira a cabeça, não aceitando nem impedindo seu comportamento agradável. Você já esperava esse resultado. A natureza de X1 é teimosa. O que é determinado é sempre difícil de mudar. Mas você não se importa. Em vez disso, você aperta muito feliz. Não me deixe ir. Então, vou aproveitar um pouco primeiro. Após uma vela de incenso, Shen Qingdan finalmente não conseguiu se conter. Pare de apertar. Mesmo que aperte de novo, não vou deixar você ir. Alguém está vindo. Tire a mão. Você não tem coragem de retirar a mão. Vira a cabeça e olha para o portão do pátio. Uma mulher caminha elegantemente, com olhos brilhantes e puros, com uma aura como a de uma orquídea. Chefe Shen, irmão marcial Júnior Mu, discípula do Pico Nuvem Fluida, Mu Yui. Venho visitar seu estimado Pico. Você nunca ouviu falar. Sua consciência divina varre o alerta de tarefa no reino de armazenamento. Essa Mu Yui parece gentil e bonita, com uma aura suave. Mas ao pensar, ela realmente queria te atacar pelas costas silenciosamente. Você sente que essa mulher provavelmente não é como aparenta. Parece tão experiente. Banhar-se em uma energia incrivelmente pura ao entrar. Ouvi dizer que o irmão mais novo saiu do isolamento. Eu vim especialmente dar uma olhada. Este é um ginseng do Homem da Neve do Monte Xangai, para nutrir o corpo do irmão mais novo. Ela deslizou a manga. Uma requintada caixa de jade pousou sobre a mesa. Você estava calculando em sua mente. Depois de perder toda a sua cultivação, além do status de discípulo-chefe do Pico Guangan, apenas essa aparência ainda é considerada valiosa. Então, falando nisso, os rins podem estar em perigo.
Enquanto você estava pensando em como mandar Mu embora e se concentrar em conquistar a X1, uma transmissão de voz nítida de repente veio à sua mente. Irmão mais novo. Se você quiser ir para Yanxia Frozen Sky, primeiro, ouça sua irmã mais velha. Você ficou atordoado. Como Mu sabia que você queria ir para Yanxia Frozen Sky? E de repente transmitiu a você? Mu sorriu e olhou. A ancestral não tem coragem de incomodá-lo toda vez que o vê. Nem tenho coragem de interromper. Você ficou paralisado. Shen Qingdan também percebeu como ela se referiu a si mesma. Suas sobrancelhas se franziram levemente. Irmã ancestral. Então, o irmão Júnior ainda não mencionou isso para Mestre Shen? Eu e o irmão Júnior Mu pertencemos ao mesmo grupo de pastores da dinastia da Qian. Hierarquia e idade ocultas. Eu sou a irmã ancestral dela. Só que dentro da seita. Sempre nos tratamos como irmã sênior e irmão júnior. Shen Qingdan pareceu um pouco surpresa. Você veio para a montanha aos 6 anos. É verdade que você é da dinastia da Qian. Mas nunca mencionou ter uma irmã ancestral. Mu continuou a dizer. Esta vinda aqui também é para discutir algo. A caverna Ixia será aberta em breve. Já que o corpo do irmão Júnior melhorou, eu me pergunto se você gostaria de entrar junto. Shen Qingdan balançou a cabeça. Ainda falta para ele se recuperar totalmente. Mu sorriu gentilmente. É bom que o irmão Júnior esteja ansioso para ganhar experiência. Não podemos ficar escondidos aqui para sempre. Se a venerável mestra está preocupada, que tal deixar o irmão Júnior me acompanhar? Jade Leaf temporariamente não largará sua espada, para poder proteger o irmão Júnior no caminho. Garanto que ninguém tocará em um fio de cabelo dele. Shen Qingdan hesitou por um momento. Proteger no caminho? Se tiver a proteção de Mu sua segurança não será uma grande preocupação. Mas por que ela te protegeria no caminho sem motivo algum? Sem esperar pela resposta de Shen Qingdan, Mu já juntou os dedos indicador e médio da mão direita. Yui está disposta a proteger no caminho, e a proteger o irmão mais velho até a morte. Uma tênue aura do dom celestial apareceu. Shen Qingdan levantou a mão e dispersou o poder imortal na ponta dos dedos dela. Não precisa. Ela está sendo insistente em ir para a caverna celestial de qualquer maneira. Então, incomode Yui para cuidar dele por mim. Mestra Shen, fique tranquila. Ela se virou e estendeu a mão para você. Droga. A irmã mais velha está te levando para se inscrever. A seleção de Yanxia Dongtian. Antes que você pudesse se lembrar, ela já estava segurando sua mão. Nuvens brancas levam vocês dois direto para o céu. Nuvens brancas flutuam preguiçosamente. Você olha para a figura gentil ao seu lado. Obrigado, Shiji. Mas na árvore genealógica do pastor de Youzhou, parece que não há seu nome. Mu sorri gentilmente. Porque eu, Shiji, sou de Qingzhou. Mas, falando nisso, não existem muitos pastores na dinastia da Zhou. Milhares de anos atrás, talvez fossemos uma família. Ela controla as nuvens brancas, parando em um canto do pico do soberano. Shiji não vai entrar com você. Para evitar causar mal-entendidos, eu vou esperar por você aqui. E então te levarei de volta ao pico Guangan. Você permanece em silêncio e se vira para lidar com os procedimentos de inscrição. Rapidamente retornando ao pico, Mu estava parada sob uma meixeira, esperando ansiosamente. Isso não faz sentido, ainda mais. Além daquela espada de jade de recompensa no espaço que te nocauteou, ainda está morna. Você espera calmamente, para ver que feitiço ela vai lançar. Com certeza. A nuvem branca parou repentinamente ao passar pela corrente de vento nuvem. Mu se virou com um sorriso, com olhos frios como ondas outonais. Irmão Júnior, de que cor você gosta do saco de juta? Sua pedra divina do vazio supremo ativou instantaneamente, tentando atordoá-la. No entanto, Mu focou as mãos, e uma pérola roxa do tamanho de um ovo apareceu na frente dela. Um halo roxo brilhou, isolando o ataque da pedra divina. Sangue e paralisia varreram instantaneamente todo o seu corpo. Mesmo que você já estivesse resistindo com a pedra divina do vazio supremo, você não conseguiu durar nem 2 respirações, e gradualmente desmaiou.